Fazendo aqui um exemplozinho para a gente entender como é que funciona essa rede PERT CPM. Eu tenho duas formas de lidar com ela, que a gente chama de atividade na seta ou atividade no nó. Existem as duas formas de se trabalhar. Depende de qual vocês gostarem mais. As duas dão certo, as duas são a mesma coisa. Só que depende do gosto de cada um. Eu, por exemplo, prefiro atividade no nó, mas tem muita gente que gosta de atividade na seta. Mas vamos ver o que é isso. Eu tenho aqui um projeto qualquer, que é o nosso projeto de trocar uma lâmpada queimada. Para trocar uma lâmpada queimada, eu tenho a primeira atividade, que é providenciar uma lâmpada nova. Depois tem que desligar a energia, providenciar uma escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a nova, ligar o disjuntor, jogar a lâmpada queimada no lixo e guardar a escada. E eu quero, por meio dessas atividades, com essas dependências, o B, por exemplo, para eu desligar o disjuntor, eu preciso que a lâmpada nova já esteja comprada e já tenha uma escada disponível. Então, a partir desses dados, eu quero elaborar o nosso diagrama de rede. Eu vou elaborar das duas formas para vocês visualizarem como é que elas funcionam. Tanto faz, um ou outro, o resultado é o mesmo. Mas é bom a gente estar apresentando as duas formas para vocês. A primeira forma que eu vou estar utilizando vai ser o nosso diagrama no nó. Eu vou chamar aqui nossa atividade no nó. Quando a atividade está no nó, toda vez que eu tiver quadradinhos ou bolinhas, vai ser uma atividade. Para diferenciar do outro, eu vou colocar quadradinhos, mas só para ficar diferente. Podia ser tudo bolinha, não tem problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui quadradinhos. O primeiro quadradinho nosso vai ser, no nosso caso, atividade A, atividade C, elas são independentes de qualquer outra atividade. Então, eu vou começar por elas. Atividade A e a atividade C. A e C não depende de ninguém. E tanto faz eu começar A ou C primeiro, pois as duas são independentes. Depois de A e de C, vem a atividade B de bola. Então, a gente vai colocar nossa querida atividade de A e de C. Então, vou interligar B depende de A e B depende de C. O que isso quer dizer? Que eu só posso desligar o disjuntor quando A e C, quando eu tiver uma lâmpada nova e quando já tiver a escada, ambos disponíveis. Então, preciso dessa relaçãozinha de procedência. Depois a gente tem a atividade D de dado, retirar a lâmpada queimada, que só pode ser feito após o B de bola. Então, depois de B de bola, vem a atividade D de dado. Então, só posso retirar a lâmpada que o disjuntor estiver desligado. Colocar nova vem depois de D de dado. Então, vem a nossa querida atividade E. Depois a atividade F, ligar o disjuntor, que depende do E. Só descer aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, D de dado, desculpa, o F, né, que eu tô, isso. O F depende de E. Eu preciso ter colocado a lâmpada nova para ligar o disjuntor novamente. Só que, além disso, eu posso jogar a lâmpada queimada no lixo, que é a nossa atividade G. A atividade G, ela só depende do D de dado, que é retirar a lâmpada queimada. Se eu quiser fazer a atividade G antes da E e da F, eu posso. Eu posso jogar a lâmpada queimada a qualquer momento. Então, nesse caso, eu vou interligar o G com a nossa atividade D de dado. Então, D de dado, eu preciso acabar ele, retirar a lâmpada queimada para ou colocar a lâmpada nova ou jogar a lâmpada queimada no lixo. Eu tenho duas rotas aqui. Já o H, que é guardar a escada, só pode acontecer depois do E. Eu não preciso ligar o disjuntor para guardar a escada.
Eu posso guardá-la e tropeçar em todo lugar na minha residência. Com isso, então, a gente criou o diagrama de redes, no qual a nossa atividade está no nó. Outro jeito da gente analisar o diagrama PERT-CPM é quando a nossa atividade está na seta e não mais no nó. Então aqui a atividade está no nó, nessa junção entre as setas. Eu tenho um nó aqui que junta a seta que vem de cima e de baixo. Mas eu posso ter a atividade na seta, que é outro jeito da gente trabalhar. O resultado tem que ser o mesmo, só a visualização que é diferente. Então, fazendo aqui a atividade na seta, vou trazer aqui para cima para a gente visualizar. Eu vou começar pelos nós. Então, os nós agora não são atividades, são apenas ligações. Então, vou ter o meu nó 1, que é o meu ponto de partida. Meu ponto de partida, eu posso partir da atividade A ou da atividade C. Então, vou partir da atividade A e depois da atividade C. Só que agora as atividades estarão nas setas. Então, eu vou ter o A, que vai ser a seta de cima, e vou ter o C, que vai ser a nossa seta de baixo. Então, agora, a nossa atividade se encontra na seta. Vou pôr aqui para baixo para dar para enxergar melhor. O A tem essa seta, o C tem essa outra seta. O B de bola. O B de bola, eu necessito que essa atividade só seja feita após o A e o C estiverem prontos. Então, vou inserir aqui um segundo nó para a gente, que vai ser o nosso nó 2. Ó, que legal. Ninguém imaginar isso. E após o A estiver pronto, que eu vou ter a nossa atividade B de bola. Só que o B de bola também precisa que a atividade C esteja pronta. Só que quando eu tenho o diagrama na seta, eu tenho uma restriçãozinha, bem chata, aliás. Duas setas ou mais de uma seta, melhor dizendo, não podem ter o mesmo início e o mesmo fim. Eu não poderia pegar a atividade C e ligar nesse mesmo nó 2. Isso não pode acontecer no PERT-CPM, é uma regrinha específica dele. Se eu tiver mais de uma atividade, eu preciso que ambas acabem ou comecem em pontos diferentes. Então, se o C e o A começaram no nó 1, um dos dois não pode começar no nó 2. Eu vou precisar de um novo nó, que vai ser o meu nó 3, para finalizar um deles. E eu escolhi o C para acabar aqui. Só que como que eu vou desenhar de forma que o pessoal que bate o olho entenda que o B depende de A e de C. Se eu criar outra seta desse nó 3 para cima, o pessoal não vai entender. Vou ter duas setas B, fica meio esquisito. Então, quando a gente tem o diagrama na seta, eu posso ter algumas setas fantasmas, que é o que a gente chama. Que é aquele mesmo caso do elemento fantasma do MRP1. É uma seta ao qual não tem atividade. É uma seta apenas de ligação. E normalmente a gente coloca ela pontilhada. Então, de 3 para 2, do meu nó 3 para o meu nó 2, não tem atividade, é só uma ligação. Então, o A começa no nó 1, finaliza no nó 2. O B começa no nó 2, desde que o A esteja pronto e desde que o C também esteja pronto, já que essa setinha entre o 2 e o 3 é apenas algo fantasma.
Bom, então para o B funcionar, eu preciso que o C esteja pronto, incluindo esse caminho fantasma, e o A também esteja pronto, já que o B agora é uma seta. Após o B, a gente vai ter outro nó, que é o nosso nó 3. E após o B, eu vou executar o D de dado, já que o D depende do B pronto. Vou fazer o D de dado, que estará na nossa seta. Vou colocar a caixinha de texto em cima e vai ser nossa atividade D de dado. Vamos para mais um nó, que é o nó 4. Depois do D de dado, vem o E, que depende do D de dado. Então, a gente vai colocar mais uma seta, que vai ser o nosso elemento E, que depende do elemento D prontinho. Depois, mais um nó. Vou arrastar aqui um pouquinho para a gente conseguir enxergar tudo. Vamos ter o nó 5. Depois do E, vem o F, que depende do E. Então, vamos colocar mais uma setinha. E vai ser o nosso querido F. Depois, a atividade G também depende só da D pronta. Então, ela não é em sequência do F. Ela é posterior ao D de dado. Acabei o D no nó 4, eu já posso fazer a atividade G. Então, vou colocar aqui a nossa querida atividade G. E a atividade H, também eu só dependo do E, eu não dependo do F. Então, eu vou ter aqui mais uma seta, que é a nossa atividade H. Para eu finalizar o diagrama pela seta, assim como eu iniciei em um nó, eu tenho que finalizar também em um nó. Como o H eu não posso juntar com F num nó aqui na frente, porque não pode começar e finalizar no mesmo nó, igual a gente já aprendeu, eu vou juntar o G e o H em apenas um nó, que eu vou chamar aqui embaixo de nó 6, no qual os dois vão se juntar. E após o nó 6, eu vou lá para o nó 7, fazendo uma atividade fantasma, já que não tem atividade em si, é apenas uma junção entre nós. Então, com isso, eu vou ter aqui embaixo para vocês o diagrama, o mesmo diagrama da esquerda é o mesmo da direita. A diferença é que o da direita, a atividade está na seta. E o da esquerda, a atividade está no nó. Então, há as duas formas que a gente pode trabalhar. Quando foi criado o PERT CPM, ele foi criado com atividade na seta. Porém, quando fizeram softwares, principalmente o MS Project, ele funciona com atividade no nó. Por isso que a gente tem que aprender os dois, saber como que os dois funcionam. Alguns softwares lidam com um, alguns softwares lidam com outro, mas como o mais famoso o MS Project lida com atividade no nó, o pessoal acaba tendo que aprender ele também. Muita gente gosta desse diagrama com atividade na seta, que é um pouco mais simples da gente observar. Particularmente eu prefiro no nó, mas tanto faz. Continuando. Aqui tem para vocês ambos os diagramas. O de atividade na seta, que está em cima, e o de atividade no nó, que está aqui embaixo para vocês.